sim. Mas aí, já que a gente entrou nisso, a Marina Abramovic, lembra dela? Aquela Marina Abramovic, você falou que dentro desse, do mundo de pessoas, né, da multidão, inclusive Multidão é um livro muito interessante do... putz, esqueci o nome do livro agora. Ele do pega aí a Império, capa. Antônio Negri. Antônio Negri. Tá. Tem o Império e o Multidão. São livros interessantes que têm a ver com o que a gente está vendo hoje. Dica já de 3 livros, né? Série Império, Fundação, Império e Multidão. São 2 livros. São 2 livros diferentes. Império... E o que trata? Então, o Império vai falar do Império Norte-Americano, né? Como é que ele se expande e tem tudo a ver com o que o Trump está fazendo agora, né? E o Multidão é como as multidões podem fazer frente ao Império se elas estiverem unidas, né? Spoiler bravo aí dos livros, mas é claro que lendo o livro você vai ter vários outros insights importantes, né? Então, você falou que na multidão, com Big Data, a gente consegue prever os movimentos, mas às vezes tem um cara que é um coringa, Um né? outsider, alguém que pensa diferente, Na acaba verdade, mudando. o nome dele, Trump, é trunfo, né? É como se fosse um coringa. O próprio nome do cara já é o trunfo, né? Apesar de que a família era Trump, né? Que era alemã, né? O avô dele era imigrante alemão. E aí... Por que eu falei da Marina Abramovic? Quando o Trump surgiu ali na política em 2017, 2018, a Marina Abramovic ela deu 2 entrevistas dizendo que o Trump era um mago da mais alta ordem que veio instaurar o caos para despertar o mundo para uma ordem nova. Tá. Essa mulher ela faz um negócio que é muito interessante, a gente já... Não era o meu plano original, mas a gente começa no Grande Reset já pelo lado esotérico, ocultista. Ela faz um negócio que o Crowley meio que inaugura, porque o Crowley, ele tem um livro que é Magic, Theory and Practice, Magia, Teoria e Prática, e ele vai mostrar que a magia cerimonial, que é aquele tipo de magia que não é mágica do mágico que some com as coisas, é magia cerimonial, que é chamada também de alta magia, onde você tem toda uma estrutura ritualística, iniciática e tal. É complexo, né? A doutrina, você tem graus de iniciação, tipo OTO e por aí vai. A magia cerimonial... Magia do caos também? Magia do caos, magia do caos, ela é o inverso disso, que ela simplifica. Ah, é? Tipo, ritual que na alta magia demora 6 meses pra você preparar, eles fazem em 6 minutos. Tá. É um negócio tipo magia fast food ali, né? Você faz um sigilo e já joga pra frente. Mas a ideia do Crowley é que a magia cerimonial, a parte cerimonial da magia é como se fosse um teatro. Então, o Crowley vai associar a arte com a magia. Ele vai dizer que a pintura pode ser magia, porque é uma performance também. O teatro também é uma magia, porque a cerimônia, se a gente pensar de olhos bem fechados, aquele ritual que está acontecendo, poderia é semelhante a um teatro, né? Uma coreografia. Então, Marina Abramovic, ela é uma artista que faz magia também, ali se alimentando desse conceito do Crowley. Então ela, com esse profundo conhecimento artístico e ocultista, quando ela fala que o Trump é um mago da mais alta ordem que veio para trazer o caos, eu acho que isso foi meio profético, né? Porque o Trump volta agora e instaurou o caos no mundo. Primeiro com tarifas, né? Tarifas é um negócio que já rompe... Já dá uma resetada no sistema, já que a gente está falando de grande reset, daqui a pouco a gente aprofunda, diz de onde veio isso. O mundo estava caminhando numa época para um grande mercado mundial. Isso, sem globalizado, exato. Sem tarifas barrando isso, aquilo. Isso. E ele está dando... Ele foi cortando isso. Cortando. Ele foi impondo tarifas em aliados. E isso destrói a ordem internacional, né? Lembrando que depois da Segunda Guerra Mundial, surge uma ordem internacional nova, os Estados Unidos se consolidam ali, para quem quiser... Então, surge essa nova ordem mundial em 1945 e a regra é o seguinte, todo mundo comercializa com todo mundo, o mundo se abre para uma verdadeira globalização das comunicações, das viagens, né, do trânsito livre de pessoas, surgem os mercados comuns, como, né, a União Europeia e tal, mercado comum europeu, e o dólar é a reserva de valor global. Então essa é a ordem mundial, chamada ordem mundial baseada em regras, né? Em inglês eles chamam de Rules-Based World Order. É a ordem que o Trump está derrubando agora, né? E que está trazendo esse grande reset. Então, quando a gente vê um mundo se fechando em blocos, um bloco eurasiano comandado pela Rússia, um bloco asiático comandado pela China, um bloco ocidental,
O Trump fala América para os americanos, né? A doutrina Monroe 2.0, que virou doutrina Monroe, né? De Donald com Monroe, né? A doutrina Monroe 2.0. Ele fala, eu tô preocupado com as Américas. Então o Trump tá olhando o eixo norte-sul. Ele quer saber, ele quer incorporar a Groenlândia, o Canadá, né? O México, a Venezuela. Então o Trump tá olhando mais o hemisfério ocidental e ele tem falado isso. Eu tô preocupado com o hemisfério ocidental. O resto do mundo, vocês se virem aí, montem os impérios que vocês quiserem. Então, ao invés de a gente ter aquele mundo todo unido, está sendo instaurado o caos em cima dessa ordem mundial, que é todo mundo comercializa com todo mundo usando dólar. O dólar está deixando de ser a moeda de valor. Hoje a gente já tem ali os países dos BRICS, né? Que se você for somar todo mundo, né? Já tem 40% da população que está querendo deixar de usar o dólar e está querendo rivalizar com os Estados Unidos, criando essa ordem mundial multipolar, né? Então, quando a Marina Abramovic fala isso, que o Trump veio para instaurar o caos, para despertar as pessoas para uma ordem nova, cara, ela foi muito certeira e muito profética, porque isso é o grande reset, isso é destruir a ordem antiga para ter um cenário favorável para construir uma ordem nova. Grande reset, vai resetar tudo. Por quê? Porque, olha só, vamos fazer uma análise... A Segunda Guerra que transformou os Estados Unidos no que ele é, ou a primeira mais a segunda? A segunda consolida, né? Consolida, né? Porque a Primeira Guerra, a grande transformação foi derrubar dois impérios. O Império Turco-Otomano e o Império Austro-Húngaro. Esses dois impérios acabaram na Primeira Guerra. Isso abre margem para que os Estados Unidos comecem a crescer. Porque os Estados Unidos, eles estão fora da Europa. E fora da Europa, eles não tiveram guerra no continente, no seu território. Então eles mandam os aviões, mandam equipamento e volta, tanto na primeira quanto na segunda, apesar de que quem estuda história sabe que alguns balões explosivos foram lançados do Japão para os Estados Unidos, né? Os caras estavam na Califórnia, vinha voando um balãozinho lá do Japão e começava a explodir. Né? Mas o efeito é mínimo, né? Efeito pequeno. E também os americanos fizeram uma sacanagem com os japoneses, porque teve campo de concentração de japonês nos Estados Unidos. Sério? Durante a Segunda Guerra Mundial. É mesmo? Teve. Então, assim, a gente não pode esquecer que a Segunda Guerra Mundial você tinha Rússia junto com os Estados Unidos e do outro lado você tinha o Japão, a Alemanha e a Itália, né? Então, aí o que acontece? Os caras, como o Irã falou que vai chegar a $200 o barril, aí a entrevistadora perguntou lá pro especialista na Al Jazeera em inglês, que é aquela emissora do Catar, qual é o impacto, né? Qual é a novidade da gente ter um petróleo a $200? É ele. Claro que a novidade nunca aconteceu. Assim? Sabe qual é a novidade? É que é uma novidade, nunca aconteceu. Novidade porque é novidade. Então, assim, cara, quando a gente tem coisas que nunca aconteceram, dependendo do impacto dela, ela é classificada lá como um cisne escuro, que é aquela coisa que pega todo mundo de surpresa, tem um impacto gigante na economia, na tecnologia, na guerra, e depois que passa, todo mundo fala, eu já sabia, era óbvio, né? Essa é a teoria do cisne negro lá do Nassim Taleb, né? No livro, né? Acho que é a teoria do cisne negro, alguma coisa assim, que escreveu também o Antifrágil, né? É um cara meio nojento, eu acho ele metido pra caramba, mas o livro é interessante. Então, preço do petróleo vai lá em cima, gasolina e energia, tudo fica mais caro no mundo inteiro. Isso pressiona os governos e as empresas a arrumar outra solução. Imagina, Vilela, que o Homer, de repente, chega aqui e fala, quero um aumento. Aí ele fica mais caro. Daqui a pouco ele fala, quero um aumento. Daqui a pouco... Aí você fala, vou começar a pensar num substituto por Homer. Não é não? É o que está acontecendo com o petróleo. O petróleo pode ficar tão caro que o mundo vai ter que falar, não dá mais para usar petróleo, meu irmão. A gente vai ter que usar outra parada. E é isso que o grande reset quer. Ele quer que o petróleo fique insustentável para o mundo fazer essa transição. Mas não é o mundo que vai fazer a transição, é o povão. O povão vai ficar sem petróleo e sem energia e as elites vão usar o petróleo todo para alimentar os data centers. Você está entendendo a ideia? É uma jogada de convencer a população que é bom a gente jogar toda a energia para os data centers e convencer a população que a melhor coisa para eles é ficar com energia eólica e fotovoltaica. Só que aí os caras vão lá, escurece a atmosfera e ferra com tudo, né? Que aí cadê a energia fotovoltaica, né? E a ideia é essa, então. Petróleo muito alto favorece o grande reset, porque o grande reset quer o Green New Deal, o novo acordo verde, né? A mudança da matriz energética para uma matriz renovável e sustentável. Então, isso pressiona o governo e as empresas a acelerar
essa saída do petróleo, sair do carvão também, sair do gás natural, e investir pesado nos renováveis, no hidrogênio, nas baterias, exatamente o que o grande reset quer, que é reconstruir o mundo melhor, né, com uma pegada de carbono baixa. Então, se você entende o nível de perigo para as liberdades que o grande reset traz, essa guerra está favorecendo o aceleramento desse processo de concentração de poder e concentração de renda. Está acontecendo agora, mas eles não conseguiram fazer isso ainda. Está naquela teoria lá do problema dos 3 corpos. Tá. Eles não chegaram no ponto de falar, aí petróleo, foi não bom, preciso mais de você. Foi bom enquanto durou, adeus. Não, eles são muito dependentes do petróleo ainda. Então tá dando um prejuízo terrível, tá? Outra coisa que essa crise global agora ajuda. É bom para a Rússia, né? Porque aí ela volta a vender mais petróleo para a China, ou não tem nada a ver? Então, aqui tem um problema, porque agora a Rússia está, por incrível que pareça, mais próxima dos Estados Unidos que da China. Por quê? O Putin está falando, eu quero fazer aliança com a Europa, eu quero ajudar os Estados Unidos a vencer os seus problemas, porque nós estamos vendo aquilo que é chamado de Kissinger invertido. Porque o Henry Kissinger, nos anos 70, ele ele inventou uma ideia de fortalecer a China para combater a Rússia. Agora é o Kissinger invertido, é fortalecer a Rússia para combater a China. Cara. Então a Rússia está se alinhando com os Estados Unidos e fazendo uma frente contra a China, por incrível que isso pareça. Por incrível que isso possa parecer. Então, é claro que Putin, ele enxerga nisso uma vantagem. Não porque ele vai vender mais petróleo para a Rússia, mas talvez ele fazer mais alianças com o Ocidente. E conseguiu o que quer, né? Conseguiu o que quer, obviamente, né? Inclusive o Donald Trump ontem teve uma conversa de 1 hora de duração no telefone com o Putin. Ah, é? E eles falaram sobre a guerra no Irã e a guerra na Ucrânia também. Ele estava acusando a Rússia de ajudar a localizar os alvos americanos e ajudando o Irã. Passando informação privilegiada, né? Mas, ó, na minha singela e humilde opinião, tudo isso é para briga de comadre. Também, Esses dois aí são chapa quentíssima. Também acho. Tem uma coisa que desaparece da internet, que é o forte vínculo de Donald Trump com a Rússia.